Oiê! Nesse vídeo temos três assuntos diferentes: múltiplos, divisores e critérios de divisibilidade. O múltiplo de um número natural é o produto desse número por um número natural qualquer. Por exemplo, 3 vezes 5 é igual a 15. 15 é múltiplo de 3 e 15 também é múltiplo de 5. Outro exemplo: os múltiplos de 2 são 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e assim por diante. O conjunto dos múltiplos de um número é sempre um conjunto infinito. Os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, 12 e assim por diante. Os múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Os múltiplos de 5 são 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Os múltiplos de 6, 0, 6, 12, 18 e assim por diante. E os divisores? Quem são os divisores? Um número é divisor de outro quando o resto da divisão for zero, quando esta divisão for exata. 6, por exemplo, é divisível por 2, ou o 2 é divisor de 6. Por quê? Porque 6 dividido por 2 é igual a 3, e essa é uma divisão exata, sem resto. 12, então, é divisível por 3, 3 é divisor de 12 e 12 é múltiplo de 3. Os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Os divisores de 50 são os números 1, 2, 5, 10, 25 e 50. O conjunto dos divisores de um número natural é sempre um conjunto finito. Uma divisão nem sempre é exata. Os critérios de divisibilidade nos auxiliam, fazendo com que a gente possa cortar caminhos para realizar essa divisão mais rápida, considerando que o resto da divisão seja sempre igual a zero. Quando um número é divisível por 2? Os números pares são todos divisíveis por 2. Os números pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Exemplos de números pares: o 26, o 600, 768, 12.406. Todos esses números são divisíveis por 2, porque eles são pares. O número 155 não é divisível por 2, porque ele não é par. Quando um número é divisível por 3? Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é um número divisível por 3. Por exemplo, o número 123, 1 mais 2 mais 3, que são os algarismos que formam o número 123, temos como resultado 6. E 6 é divisível por 3. Portanto, 123 é divisível por 3. Se somamos os algarismos do número 612, temos como resultado 9. 6 mais 1 mais 2 é igual a 9. E 9 é divisível por 3. Portanto, 612 também é divisível por 3. Quando um número é divisível por 4? Quando ele termina em 00 ou o número formado pelos dois últimos algarismos é divisível por 4. O número 100 é divisível por 4, porque ele termina em 00. O número 2144 é divisível por 4, porque termina com a dezena 44. E 44 é divisível por 4. Quando um número é divisível por 5? Um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. São exemplos de números divisíveis por 5. 125
porque termina em 5. 1.500, porque termina em 0. Quando um número é divisível por 6? Um número é divisível por 6 se ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. O número 42 é par. Se é par, é divisível por 2. 4 mais 2, a soma dos algarismos. 4 mais 2 é 6. Então, 42 é divisível por 3. Se ele é divisível por 2 e é divisível por 3, então ele também é divisível por 6. O número 108 é divisível por 2 porque ele é par, e ele é divisível por 3 porque a soma dos seus algarismos é 9. Se ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então ele é divisível por 6. Um número é divisível por 8 quando o número formado pelos 3 últimos algarismos é divisível por 8. Por exemplo, o número 1488, ele é um número divisível por 8, porque o número formado pelos 3 últimos algarismos é 488, e 488 é divisível por 8. 488 dividido por 8 é 61, é uma divisão exata. Quando um número é divisível por 9? Um número é divisível por 9 quando a soma dos algarismos é um número múltiplo de 9. Exemplo, o número 2385. 2 mais 3 mais 8 mais 5 é igual a 18. 18 é múltiplo de 9. Portanto, o número 2385 é divisível por 9. Um número é divisível por 10 quando ele termina em 0. O último algarismo é 0. Os números 100, 270, 960, 230 são todos divisíveis por 10, porque eles terminam em 0. Vamos analisar alguns números. O número 561 é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos, 5 mais 6 mais 1, é igual a 12, e 12 é múltiplo de 3. O número 7.653 não é divisível por 2, porque ele é ímpar. E ele é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos, 7 mais 6 mais 5 mais 3, é igual a 21. Ele é divisível por 2, mas não é divisível por 3. Portanto, ele também não é divisível por 6. Analisando o número 1800, ele é divisível por 2, porque ele é par. Ele é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos é 9. Ele é divisível por 4, porque ele termina em 0, 0. Ele é divisível por 5, porque o seu último algarismo é 0. Ele também é divisível por 6, porque ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ele também é divisível por 8, porque ele termina em 800. É divisível por 9, porque a soma dos seus algarismos é 9. E, finalmente, ele é divisível por 10, porque o seu último algarismo é 0. Mais um exemplo, o número 1452. Ele é divisível por 2, porque ele é par. Ele é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos, 1 mais 4 mais 5 mais 2, é 12. Ele também é divisível por 4, porque os dois últimos algarismos formam o número 52, e 52 é divisível por 4. Ele não é divisível por 5, porque ele termina em 2. Ele é divisível por 6, porque ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Mas ele não é divisível por 10, porque ele não termina em 0. Resumindo as regras de divisibilidade. Um número é divisível por 2 quando ele é par. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 3. Um número é divisível por 4 quando o número formado pelos dois últimos algarismos é múltiplo de 4. Um número é divisível por 5 quando termina em 5 ou 0. Um número é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Um número é divisível por 8 quando o número formado pelos 3 últimos algarismos é divisível por 8. Um número é divisível por 9 quando a soma dos algarismos é múltiplo de 9. E, finalmente, um número é divisível por 10 quando o último algarismo é 0.